Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Nós vamos dar continuidade a esta série de estudos e hoje o nosso tema é um tema difícil. Hoje nós vamos falar sobre vença a enfermidade. Como eu tenho certeza que todos nós aqui estamos aptos a adoecer, eu creio que essa palavra vai ser muito oportuna para todos nós. Quer seja aqueles que enfrentam uma enfermidade, quer sejam aqueles que já tiveram uma experiência muito difícil, quer sejam aqueles que no meio familiar estão lutando pela saúde, lutando contra uma enfermidade. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse trecho bíblico, 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler somente os 7 primeiros versículos desse capítulo, que diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Que Deus aplique essa porção da sua palavra, lida nesse momento, a cada um dos nossos corações, que fala sobre, hoje nós vamos dar continuidade, como já informei, sobre essa série Mais Que Vencedores, e hoje chegamos num ponto crucial dessa série, que trata sobre a enfermidade, a vitória sobre a enfermidade. Vamos abordar um tema nessa noite, delicado, complexo, e ao mesmo tempo pertinente a todos nós. Estamos falando de um mundo cheio de enfermidades. Estamos falando de um planeta onde vivemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem já as 10 doenças já catalogadas que mais matam no mundo. Entre elas, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. Muitas dessas doenças que até hoje não foi achada uma cura. Mas o nosso desafio nessa noite é falar sobre vença a enfermidade. Um bom ponto de partida para esse nosso assunto dessa noite seria tentar abordar por que enfermamos, por que adoecemos, por que existe a doença. E nós precisamos, de uma forma bem direta, bem prática, voltar com o nosso pensamento no tempo, ali no Jardim do Éden, quando a humanidade pecou, a humanidade que foi feita em total perfeição, sem problemas de saúde, sem crises financeiras, sem questões econômicas, mas o homem pecou. E toda essa perfeição foi rompida a partir desse momento. O homem que era imortal se tornou mortal. Aquele que não adoeceria, o ser humano que jamais adoeceria, agora estava susceptível a tantas coisas
que por causa das práticas do pecado e da continuidade da história da humanidade iriam surgir. Esse é o ponto principal da enfermidade. Infelizmente não temos como voltar e pegar uma máquina do tempo, consertar esse problema, porque se consertássemos esse, consertaríamos todos os problemas da humanidade, não só a questão da enfermidade. Mas tudo começou ali. E depois, com o passar das eras, o homem cada vez mais, a humanidade cada vez mais afastada de Deus, cada vez mais caindo nas suas práticas abomináveis à vontade de Deus, foi se corrompendo e tantas outras enfermidades foram aparecendo. Poderíamos também abordar de forma introdutória nessa noite esse tema, falando sobre duas realidades que um cristão deve ter um conhecimento pelo menos básico sobre esse tema. O primeiro da realidade do mal moral e o segundo do mal natural. São conceitos que parecem ser altamente teológicos, mas se você observar é algo que está muito próximo de todos nós. Talvez a nomenclatura, o conceito seja estranho para você. Mas quando falamos de mal moral, estamos falando do resultado das ações humanas, do homem, do ser humano pervertido. Tudo aquilo que ele vem colhendo como resultado das suas práticas pecaminosas. O aumento da criminalidade, a insegurança, as mortes prematuras, tantas coisas nesse mundo que vieram resultantes de práticas pervertidas do ser humano. Esse é o mal moral. O mal natural já é um pouco diferente. O mal natural é aquele que ocorre resultante de catástrofes, de desastres naturais, e aí você olha para algumas tragédias que acontecem como resultado de enchentes, de acidentes, e aí inclui também o nosso tema de hoje, enfermidades. Estão aí dentro desse mal natural. Estão também como parte do mal moral, porque muitas das enfermidades que existem no mundo vieram como resultado das práticas perversas do ser humano. Outras vieram como consequência e do avanço da humanidade pela face da terra e de todas as mazelas que foram surgindo. Esse seria um bom ponto de partida introdutório para falarmos sobre a vitória sobre a enfermidade. Mas também precisamos agora, não de forma conceitual, mas de uma forma, digamos, espiritual, bíblica, termos algumas compreensões. E uma delas, e talvez a mais importante para falar sobre esse tema, dentro de tantas outras compreensões que nós precisamos ter, é ter o entendimento correto sobre o pensamento de que a enfermidade necessariamente não é um sinal do desagrado de Deus. Por muito tempo a religião foi condicionada, ou então foi tendenciosa a afirmar que se alguém estava doente, se algum cristão estava doente, aquilo era resultado de quê? Da mão de Deus sobre ele. Não necessariamente isso. Se a enfermidade e as doenças no mundo existem como resultados do mal moral e desse mal natural aí que nós acabamos de conceituar, seria incorreto afirmar que toda enfermidade é resultado da mão de Deus sobre a vida de uma pessoa. Não podemos ter esse entendimento. Pelo contrário, se nós observarmos alguns trechos da palavra de Deus, como vamos fazer nessa noite, nós vamos ver que Deus utilizou a enfermidade para manifestar o quê? A glória dele sobre muitas pessoas. Nós vamos ver essa história do evento da cura do cego de Jericó, né? A cura de um dos cegos, né? Inclusive o de Jericó é mencionado, mas não de Jericó, quando as pessoas que estavam próximas de Jesus, quando ele faz aquela mistura de saliva, e aí passa nos olhos daquele cego de nascença, aquele até então cego de nascença, e aquele homem começa a ver, e as pessoas percebem, e vão perguntar para Jesus, quem é que foi que pecou primeiro? Foi o pai ou foi a mãe? E qual foi a resposta de Jesus? Olha, a enfermidade, o problema da cegueira de nascença desse rapaz, não é por causa de um pecado, nem do pai, nem da mãe, mas sim para que através dessa enfermidade fosse manifestado o poder de Deus.
E assim Deus o fez. Através das mãos miraculosas de Jesus, aquela enfermidade foi vencida. E aquele rapaz que até então, aquele homem que até então não sabia o que era uma luz natural, pôde ter, através do resultado das mãos poderosas de Jesus, o contato com uma visão humana perfeita. Não podemos dizer que a enfermidade é sinal de desagrado de Deus. Poderíamos citar muitos outros exemplos. Vamos ver depois Paulo escrevendo uma de suas cartas a Timóteo, e ele vai fazer algumas recomendações à saúde de Timóteo. E ele acrescenta, por causa dos seus problemas de estômago e por causa das suas frequentes enfermidades. Está lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Um líder de uma igreja. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, um jovem pastor, capacitado, preparado, acompanhado pelo apóstolo Paulo, mas tinha problemas de enfermidades até então incuráveis, a tal ponto que o seu mentor espiritual lhe diz: olha, cuide bem do seu estômago, e cuide bem também de todas as outras frequentes enfermidades que você tem. Podemos dizer que isso é sinal do desagrado de Deus? Absolutamente não. Esse seria um bom ponto de partida para falarmos sobre a vitória sobre a enfermidade. Termos o entendimento que por causa do mal moral e do mal natural, enfermidades surgiram na face da terra. E hoje nós estamos falando de um país onde um surto de uma doença que já não existia há tanto tempo, não se falava, agora a Helena teve que ser vacinada, que é o sarampo. Pessoas de até 29 anos de idade precisam ser vacinadas, mas era uma enfermidade que nem se ouvia falar mais, mas agora surgiu novamente. Então, todas essas leituras corretas nos fazem ter uma abordagem bíblica e um pensamento sobre como deve ser o nosso posicionamento em relação à enfermidade. E eu trouxe para abordar com vocês sobre esse tema, e repito que considero difícil. Primeiro, tivemos que dar toda essa volta para ter uma base bem sustentada do que vamos falar, e segundo, porque sabemos que existem doenças incuráveis no mundo, sabemos que existem doenças que são administráveis, e que pessoas têm que tomar remédios até o último dia da sua vida, para que elas sejam controladas, e sabemos também que existem doenças que só um milagre pode resolver, apesar de todos os avanços da medicina moderna. No tempo de Ezequias não havia a medicina que nós temos hoje. Não haviam as vacinas, não haviam os comprimidos, não havia a indústria farmacêutica que nós temos hoje, e que tem se avançado na sua capacidade de explorar e descobrir tantos outros medicamentos para doenças que até então não conseguiam ser combatidas. Mas no tempo do rei Ezequias, não existia tudo isso que nós temos a dispor hoje. E o que aconteceu nessa época? O rei Ezequias, que é conhecido na Bíblia como um homem muito temente a Deus, muito confiante, e que fazia tudo o que agradava ao Senhor, ele recebe aquilo que nós podemos dizer que seria a pior notícia da sua vida: ser comunicado que você vai morrer. Eu não sei aqui quantos já tiveram ou já acompanharam pessoas, quer seja do círculo de amizade ou mesmo familiar, que naquela consulta médica, o médico olha para a pessoa e diz: você está desenganado, você tem tantos meses de vida e não se pode fazer mais nada. Não foi um médico exatamente quem falou isso para Ezequias, mas um profeta, o profeta Isaías, que segundo a ordem dada por Deus, procura o rei Ezequias para lhe dar essa que seria a pior notícia que um ser humano pode receber: o comunicado da sua morte. Eu tenho certeza que você nem abriria a porta para Isaías se soubesse dessa notícia. Você não ia querer conversar com ele naquele dia, e talvez não queira conversar com ele durante anos, porque ninguém quer receber essa notícia, ninguém quer ser comunicado da sua própria morte. Mas Isaías procurou o rei Ezequias para dizer isso para ele: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer.
Sua vida vai acabar, você não tem mais muito tempo, você está desenganado, usando aqui o que os médicos falariam hoje, você não tem mais o que fazer. O Senhor está mandando dizer para você, Ezequias, que a sua vida vai chegar ao fim, logo, logo. E aí nós vamos começar a observar algumas atitudes de Ezequias, que aí sim eu creio que nós podemos usar para lidar com a enfermidade e obter vitória sobre ela, independente de qual a natureza e de qual a grandeza de uma enfermidade. Eu creio que nós podemos encontrar alguns argumentos e algumas ferramentas poderosíssimas na palavra de Deus para vencermos a enfermidade. E segundo essa história que nós acabamos de ler, do rei Ezequias, eu consigo retirar algumas lições que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ao ser comunicado da sua sentença de morte, no versículo 2 diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração dele, irmãos, é a seguinte: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Fecha aspas, e a Bíblia afirma que Ezequias chorou amargamente, chorou de uma forma muito profunda. Eu quero que você me acompanhe nessa atitude de Ezequias, que aí nós vamos encontrar nossa primeira ferramenta para vencer uma notícia ruim, vencer um diagnóstico, vencer um comunicado sobre uma enfermidade. Ezequias, mesmo sabendo da sua sentença de morte, ele se volta para o Senhor em oração e derrama diante dele o seu coração. Ele não esconde a sua tristeza, ele não esconde o seu desespero. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Diga-se de passagem, essa expressão é muito semelhante à expressão que você vai ler lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10, quando Ana, que orava no templo, que tinha também um problema de enfermidade, uma espécie de uma enfermidade, porque ela era estéril, ela não conseguia ter filhos, ela vai ao templo e chora e derrama seu pranto diante do Senhor, e a Bíblia vai usar uma expressão muito semelhante no Antigo Testamento, que é usada aqui com Ezequias, quando diz que ele chorou amargamente. E é interessante, enquanto uma pedia para que pudesse gerar vida do seu ventre, e chorava amargamente por causa disso, Ezequias, algum tempo depois, chorava amargamente para que o fôlego da vida não saísse do seu, não terminasse do seu ser. Uma chorava amargamente pedindo vida, pedindo geração de vida, e o outro chorava amargamente pedindo preservação da vida. Ele ora, ele sofre, ele chora. Quando eu leio esses versículos 2 e 3, o primeiro dizendo que ele, versículo 2 dizendo que ele se volta o rosto para a parede e ora ao Senhor, e o versículo 3 dizendo que ele no final chorou amargamente, nós vamos encontrar aqui coisas totalmente reais e possíveis na vida de um cristão diante de uma enfermidade. E a lição que eu retiro dessa atitude de Ezequias é a seguinte: nós podemos vencer a enfermidade permanecendo confiante apesar do sofrimento. Não quer dizer que nós não vamos sofrer quando diagnosticados por uma enfermidade, mas eu aprendo com Ezequias que nós podemos permanecer confiantes em Deus apesar do sofrimento. Ele chora, mas ora. Ele se derrama em lágrimas, mas ele se volta para Deus e fala da sua relação profunda, íntima que ele tinha com o Senhor. Ele não perde a confiança, apesar de ser tomado pelo sofrimento. Você consegue captar essa atitude de Ezequias? Ele lamenta, ele sofre, ele se desespera, como eu ou você certamente faríamos se comunicados da nossa morte.
de uma forma tão abrupta, mas ao mesmo tempo ele não deixa de confiar no Senhor. A enfermidade está ali, a morte está batendo a porta, mas ao mesmo tempo que ele sofre, ele confia em Deus. E ele ainda tem as forças suficientes, baseadas na sua confiança em Deus, para dizer: Senhor, eu tenho vivido em fidelidade, eu tenho sido sinceramente devoto a Ti, Senhor. Lembra-te de como eu tenho Te servido. Era como se alguém que tem uma relação muito especial com Deus, chegasse e batesse na porta dos céus e dissesse: Senhor, eu estou morrendo, mas lembra de tudo que eu já fiz e o que eu quero continuar fazendo por Ti e para Ti. O apego à vida de Ezequias era argumentado na devoção a Deus, na sua confiança em Deus. E foi essa confiança em Deus que não foi perdida, mesmo em meio à enfermidade, mesmo diante do sofrimento. Ele confia, apesar de sofrer. Ele começa a sua luta contra a enfermidade, permanecendo confiante, embora sofrendo. Todos nós sofremos diante de dores. Todos nós lamentamos, choramos, e muitas vezes nos desesperamos, dependendo do diagnóstico. Mas eu aprendo com Ezequias, que a gente não pode perder a confiança no Senhor, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao resultado mesmo diante de um resultado de um exame, que pode trazer péssimas notícias, pode estar informando a você que você terá uma longa jornada pela frente de lutas. Você vai sofrer, mas você pode permanecer confiante. Eu li recentemente uma frase de Billy Graham, inclusive eu vi essa frase ainda mais recente ainda, e de forma repetitiva, que esse grande pregador certa feita disse: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós, mas a chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Ezequias, diante do sofrimento, ele foi para mais perto de Deus e demonstrou toda a confiança que ele tinha no Senhor. Para vencer a enfermidade é preciso confiar apesar do sofrimento. Existem muitas lições, irmãos e irmãs, que são difíceis de aprender, e talvez uma das mais difíceis seja continuar confiando em Deus, mesmo estando doente, mesmo estando enfermo, mesmo passando por um tratamento que são semanas, depois meses, depois você já virou a página, e você já viu a página do calendário anual, e já virou um outro ano. O que fazer? Confiar, apesar de sofrer. Confiar, mesmo sofrendo, e ter o entendimento. E aí eu digo que foi uma das grandes atitudes do rei Ezequias, que quando declarada a sua sentença de morte, ele não age como mencionou Billy Graham, ele não age com raiva, com amargura, com decepção, ele não se prostra, mas em meio à ameaça da morte, diante da sentença da morte, ele confia em Deus, ele percebe que Deus não o abandonaria. Ele bate na porta dos céus dizendo: Senhor, estou sofrendo, a minha sentença de morte foi dada, mas eu quero te dizer, Senhor, que eu continuo te servindo, e como eu gostaria de continuar vivendo para te servir. Para vencer a enfermidade é preciso confiar em Deus, apesar do sofrimento. Não se proste, não se entregue, não se deixe levar pelo diagnóstico, mas enquanto houver fôlego, você deve viver e levar essa mensagem para pessoas que estão lutando, que é possível continuar confiando em Deus, apesar das dores, apesar do sofrimento. A minha mãe
faleceu com 41 anos de idade. Muito jovem, numa época em que a medicina não tinha os recursos que tem hoje, pois creio que certamente viveria mais. Mas quando diagnosticado câncer na minha mãe, os médicos viraram para ela e disseram: você tem 6 meses de vida no máximo, vá para sua casa. E na época eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, a minha irmã 8, quase 9. Isso foi diagnosticado fora do estado onde morávamos. Minha mãe e meu pai voltaram para casa, mas antes disso Deus fez com que minha mãe ouvisse o Evangelho. Minha mãe, num leito de hospital, entregou a sua vida a Jesus e voltou para casa com esse diagnóstico. Mas numa época em que não existiam os avanços da medicina que tem hoje, minha mãe ainda viveu 13 anos mais. E a oração da minha mãe no leito de enfermidade, no dia que ela entregou a sua vida a Jesus, já com esse diagnóstico, foi: Senhor, me permita pelo menos ter o suficiente de vida para criar os meus filhos. E quando ela faleceu, eu tinha completado 18 anos e a minha irmã ia completar 20. Ela creu. Cada um daqueles dias dos 6 meses e depois mais 13 anos, ela continuou confiando no Senhor. A quimioterapia não era tão eficaz como é hoje. Os tratamentos, os médicos, o conhecimento não era o que tem hoje. Mas ela confiou em Deus. Deus ouviu a sua oração. E eu creio que no tempo oportuno, Deus a levou para descansar na glória. É possível que eu esteja falando para pessoas que durante muito tempo estão enfrentando uma enfermidade. É possível que eu esteja falando para pessoas que já foram diagnosticadas com uma doença que aparentemente não tem cura. Mas se eu posso lhe dizer algo nessa noite sobre como vencer a enfermidade, eu lhe diria: continue confiando em Deus, mesmo que a dor e o sofrimento tente lhe convencer do contrário. Mesmo que a ameaça de morte diga para você: não vale a pena mais confiar. Confie em Deus. Faça como Ezequias, não se afaste de Deus. Não jogue a sua raiva ou amargura diante do Senhor, mas lance seu sofrimento, derrame suas lágrimas, bata na porta do céu e diga: Senhor, não importa o diagnóstico, não importa o que os médicos falaram, não importa o que os exames têm dito, eu confiarei em Ti, Senhor, até o último segundo da minha vida, eu confiarei em Ti. É uma lição difícil, irmãos, mas não é impossível, porque eu creio que não há nada nesse mundo que vai nos separar daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Nessa sequência dos versículos que inspiram nossos estudos, nossa sequência de estudos, diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a confiança. A enfermidade está batendo aí no seu corpo físico, confie em Deus. O diagnóstico chegou, confie em Deus. Os exames não são bons, confie em Deus. As dores não deixam você dormir, acredite em alguém que está falando que sabe que é dores, confie em Deus. Confie em Deus, apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar das circunstâncias. Ezequias começou a vencer essa enfermidade, confiando, apesar das notícias ruins. Continuou confiando, apesar do diagnóstico, apesar da sentença. Nós podemos aprender com ele a reagir de uma forma diferente sobre a enfermidade. Muitas vezes, o remédio não está nas prateleiras das drogarias, mas pode estar na sua atitude diante de Deus. Confie em Deus, apesar da sua dor. Amém, irmãos?
É um tema difícil, mas vamos lá. A gente também pode fazer uma outra ponderação sobre a vitória sobre a enfermidade, ainda sobre essas atitudes de Neemias, quando ele, na sequência da história, diz que ele ora, ele chora amargamente, mas ele deposita se aproxima ainda mais de Deus. E a Bíblia vai dizer nessa história que antes de Isaías chegar no final do pátio lá do Palácio Real, ele recebe novamente um comunicado de Deus, e Deus diz: Isaías, volta lá com Ezequias, e você agora vai levar não mais a sentença de morte, porque essa ele já tem, ele está lá, chorando e mostrando que confia em mim. Mas você vai chegar agora para ele lá, que vai dizer o seguinte, que ele vai ter mais 15 anos de vida pela frente. Deus vai cumprir essa promessa. E eu fico imaginando a reação de Ezequias quando Isaías volta. Quando li essa passagem, eu fiquei pensando comigo mesmo. Isaías tinha alguns minutos que tinha ido embora. Ezequias fica lá agora orando e chorando diante da presença do Senhor. De repente Isaías aparece novamente. E quem sabe um bom senso de humor aí de Ezequias, se é que ainda existia, poderia ter dito para Isaías: o que você vem falar? O que tem pior que a morte para você me dizer agora? Mas agora Isaías chega novamente, olha para Ezequias, chorando e orando, depositando a sua confiança no Senhor, e diz: olha, o Senhor ouviu a tua oração e você vai ter mais 15 anos de vida. Você ainda vai viver mais 1 década e meia, Ezequias. Que notícia espetacular, irmãos. Como falei há pouco do exemplo que dei da minha mãe, embora ela não tenha sido comunicada disso, mas experimentou quase esse tempo. Mas, irmãos, quão bom é poder ouvir dizer, como uma postagem que eu li hoje na rede social: estou completando 10 anos que fui curada. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que notícia tremenda é poder ouvir dizer: você não vai mais morrer, você vai viver. Essa doença que parecia que ia tirar a sua vida, ela não existe mais. Você está curado, você está são. Deus realizou um milagre na sua vida. Essa é a melhor notícia que uma pessoa que sofre de uma enfermidade pode ouvir. Mas tem uma ponderação que no meio dessa informação, dessa notícia, nós precisamos levar bem em conta. Porque Deus cura Ezequias. A sentença de morte contra ele foi anulada, mas preste bem atenção. O Senhor manda Isaías dizer para ele o quê? Você foi curado, mas você tem mais 15 anos de vida. Depois disso, acabou. Uma segunda ponderação que nós podemos fazer, olhando para esse tema sobre a vitória em relação à enfermidade, é que a enfermidade ela nos leva a pensar sobre a finitude da vida, sobre a brevidade da vida. Às vezes, quando usufruímos da nossa melhor saúde, quando temos todo o nosso potencial físico, emocional, mental, tudo em perfeita ordem, quantos não são tentados a acreditar que podem viver sem Deus? Quantos não ficam desleixados na sua relação com o Senhor? E lembra que eu falei? A enfermidade não é sinal do desagrado de Deus, mas Deus pode usar isso para a sua glória. Deus nos transmite uma lição através dessa cura e do acréscimo de 15 anos sobre a vida de Ezequias. Deus está nos ensinando a seguinte lição: independente se enfermidades existam ou não, algumas incuráveis ou curáveis, um dia nós morreremos, um dia nossa vida chegará ao fim, um dia nós seremos avaliados pelas nossas obras, pela nossa conduta, pelos frutos que tivemos enquanto vivemos aqui nessa terra. Um dia nós vamos estar face a face diante de Deus. Um dia essa vida vai acabar. Embora muitos vivam de uma forma tão apegada a esse mundo, como se fossem viver para sempre na terra.
E a enfermidade nos leva a uma luzinha acender em nossos pensamentos, para nos lembrar: a nossa vida tem um fim. A nossa vida aqui nesse mundo vai acabar um dia. Ezequias deve ter vibrado com a notícia da sua cura, mas imediatamente Deus o lembrou que um dia a sua vida terrena iria terminar. Daqui a 15 anos, você não vai mais viver. E é importante que tenhamos essa compreensão, irmãos, que quer seja mais 15, mais 30, mais 50, com enfermidades ou não, nós precisamos lembrar que nós somos mortais. E muitas vezes, para muitos que esquecem disso, a enfermidade vem para trazer novamente sua lembrança. Todos nós somos mortais, mesmo que possamos viver de uma maneira que não aparente isso. Jesus, certa feita, contou uma parábola para os seus seguidores e falou sobre um homem tolo, que ele dizia lá em Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20, olha, eu colhi agora tantos frutos, tantas riquezas agora eu tenho, eu vou construir muitos agora depósitos, muitos galpões, vou colocar tudo que eu colhi lá dentro, e vou me deitar na minha cama, vou cruzar os braços e vou dizer: o que eu tenho agora dá para muitos anos. Então ele dizia para sua alma: come, bebe e vive uma vida bem folgada, porque tem bastante. E ele acrescenta, Jesus falando sobre esse personagem, que lhe dizia: para muitos anos. Mas de repente ele ouviu uma voz que dizia o quê? Louco, hoje pedirão a tua alma. E tudo que tens, para quem será? E sabe o que eu acho de rico nessa parábola de Jesus? Quando ele acumula para muitos anos. Eu tenho muito para muitos anos, então minha alma come, bebe, folga à vontade, usufrui de tudo isso. Eu tenho para muitos anos. Mas Jesus disse que aquela voz veio para lembrar ele que ele só tinha mais algumas horas de vida. Louco, hoje pedirão a tua alma e tudo que tens, o que você vai fazer? Ezequias recebe a cura, ao mesmo tempo recebe uma lição. Ele teria só mais 15 anos. Ele precisaria continuar vivendo igual ou de uma forma melhor, como ele já vinha se relacionando com Deus, tendo uma devoção igual ou maior da que ele nutria com o Senhor, tendo momentos de oração iguais ou mais profundos de como ele tinha, porque ele só tinha mais 15 anos de vida pela frente. A enfermidade vem para nos bater na porta das nossas consciências, para lembrar: nós somos mortais, nós precisamos, como dizia Moisés no Salmo 90, versículo 12, olha a oração de Moisés, irmãos: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que vivamos sabiamente. É interessante que quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Quantos anos viveu Moisés? 120 anos, você sabia? 120 anos. 40 anos passou sendo educado no Egito, no palácio egípcio. 40 anos passou ali sendo tratado por Deus, e depois 40 anos sendo usado por Deus como líder de Israel. 120 anos Deus usou, 120 anos. Mas sabe o que esse homem no alto da sua velhice escreve? Um poema tão belo que é o Salmo 90, e como parte desse poema ele diz: Senhor, ensina-me a contar meus dias de vida, para que eu viva de cada um desses dias de uma forma sábia, porque eles são finitos. A vida acaba para mim, acaba para você, acabou para Moisés, iria acabar para Ezequias. Nós precisamos lembrar que somos mortais e finitos, e que precisamos viver sabiamente cada um desses dias, de tal maneira que glorifique o nome do Senhor. São realidades vindas da doença, da enfermidade. Um dia sua vida terá um fim. E qual vai ser o destino da sua alma? Outra realidade: como estamos vivendo os nossos dias que Deus tem nos dado, de forma sábia? Temos valorizado as pessoas, temos vivido em paz, temos honrado a Deus com as nossas atitudes.
um homem já velho, escreve um poema dizendo: Senhor, me ensina a viver sabiamente, me ensina a compreender que a minha vida é finita, que é breve, e que eu preciso viver sabiamente cada um desses dias. Voltando mais especificamente para o nosso tema, nós poderíamos abordar enfermidades que você luta, os anos estão se passando, você continua tomando remédios. Eu creio plenamente que Deus usa a medicina, é Deus quem capacita o homem, é Deus quem dá inteligência ao ser humano para desenvolver tantos remédios que dão uma qualidade de vida para pessoas que possuem doenças que não têm cura, pelo menos até então. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que há muito tempo atrás não existiam esses remédios. E eu vejo um homem, um dos maiores homens da história bíblica, o apóstolo Paulo, e ele se voltando para Deus em oração e depois escrevendo em uma de suas cartas, registrando que ele tinha um espinho na carne. Eu não quero abordar aqui todas as possibilidades do que pode ser, do que poderia ter sido o espinho na carne de Paulo. Mas uma das teorias, dos pensamentos que se leva à conclusão de muitos, e que muitos aderem, que esse espinho na carne possivelmente fosse uma enfermidade que não possuía cura. Não sei se é verdade, não sei, é uma das conjecturas. Mas imaginemos por um momento que se fosse isso, nós estamos falando dos homens mais magníficos que teve a serviço de Deus na face da terra, dizendo: Senhor, essa dor está me incomodando, eu já tomei meus remédios hoje, eu já fiz o tratamento devido, Senhor, é mais um ano sofrendo, eu não estou aguentando, está doendo demais. E Deus respondia para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. E Paulo aprendeu a viver dessa maneira, com esse espinho na carne. Mas lá no fim, perto do fim da sua vida, esse homem vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, ou então completei a corrida e guardei a fé. Ele sabia que um dia seu sofrimento iria acabar, e nem que algo tão incômodo no seu corpo pudesse feri-lo, maltratá-lo, fazê-lo sofrer, não o impediu de que ele vivesse intensamente a serviço de Jesus. Ele aprendeu a contar os dias dele de maneira sábia. A vida é finita, e nós precisamos ter essa compreensão, que um dia, por uma enfermidade ou por um acidente, a nossa vida vai chegar ao fim, ou por qualquer outra razão, porque nós somos mortais. Mas nós podemos cuidar bem do nosso corpo, nós podemos cuidar bem da nossa mente, nós podemos cuidar bem das nossas emoções, nós podemos cuidar bem da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos irmãos. Nós podemos cuidar muito bem dos dias que Deus nos dá, viver de uma forma muito intensa, para que um dia nós possamos dizer: também combatemos o bom combate, completamos a carreira apesar dos sofrimentos, mas guardamos a fé. A vida é finita, independente das dores, independente das circunstâncias, independente das enfermidades. Acredite, Deus cuida de você e quer usar todos os dias da sua vida, independente se muitos ou poucos pela frente, para usar você de uma forma muito grande e abençoada por Ele. E isso, quando vivemos de uma forma intensa a vontade de Deus em nossas vidas, cumprimos o propósito de Deus, isso acaba se tornando muito mais forte que qualquer dor que nós podemos sentir. Essa é uma segunda ponderação, e eu tenho só mais uma e por aqui concluo. Ezequias nos ensina que é possível vencer a enfermidade, confiando em Deus, apesar das dores. A vida de Ezequias nos mostra que
fala sobre a brevidade da nossa existência, a finitude da vida. E também tem algo muito importante que eu creio que não poderíamos deixar de passar, porque se trata de uma ponderação de fé, encontrada aqui, encontrada em muitas páginas das Escrituras Sagradas, mas que deve ser encontrada no seu coração, como servo ou como serva de Deus. A terceira ponderação é a seguinte: que nós podemos vencer a enfermidade pelo poder, acreditando que pelo poder de Deus a cura é possível. A sentença era de morte para Ezequias. Ele não se deixou levar pela sentença de morte. Ele confiou em Deus. Ele orou. Ele bateu na porta dos céus. Deus manda colocar agora uma pasta de figos sobre ele, o que é mencionado pelo autor de 2 Reis. Possivelmente devia ser algo sintomático, e na região onde ele sentia, foi colocada essa pasta de figos, onde ele sentia dor, onde ele sofria mais. E Deus o cura. Algumas coisas importantes eu consigo ver nessa expressão, e eu acho ela magnífica, porque no versículo que nós lemos há pouco, versículo de número 6, versículo de número 5, final do 5, diz: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. É maravilhoso ouvir isso da boca de Deus. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu o curarei. Quando o povo de Israel estava há 430 anos como escravos no Egito, o Senhor veio até Moisés e disse: diga ao povo de Israel que eu ouvi o seu clamor, vi o seu sofrimento e desci até eles para libertá-los. Agora, tempos depois, Deus se volta para o único homem para dizer algo semelhante: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu te curo agora. Eu o curarei. Eu vejo nessa ordem divina algumas coisas importantes. Quem efetua a cura? Deus. Destrona tudo que de mais esquisito nós vemos nesse mundo atual sobre tantos curandeiros. Quem cura é Deus. A confiança nossa tem que estar em Deus, não em mãos de homens, não na religião, não em coisas materiais que podem receber um poder de Deus e nos curar. A nossa confiança está na pessoa de Deus. É Deus quem cura. Eu vejo também quando Ele cura. A sentença inicial de Deus foi a morte. A sentença seguinte de Deus, segundo a vontade dEle, no momento dEle e no período que segundo Ele quis, de 15 anos, é de Deus. É Deus quem cura, e no tempo que Ele quer curar, quando Ele quer. Então não se impaciente, só confia. É Ele quem cura, e se Ele quer curar, Ele sabe o momento exato para fazer isso. Ele só quer a sua fé. Eu vejo quem, quando e como Ele cura. Com o cego de nascença, Jesus usou a saliva. Para o servo do centurião, o centurião disse: basta uma palavra tua, e eu sei que o milagre vai acontecer. O centurião dizia: nem precisa ir lá, basta você verbalizar. Basta uma ordem divina agora, eu sei que ele vai ser curado. Mas Jesus, quando estava diante do cego de nascença, Ele usou a saliva para curar. Para o rei Ezequias, Ele usou figos. E o que eu aprendo com isso aí? A multiforme graça de Deus é livre, é totalmente de acordo com a sua vontade. Deus sabe quando curar, se vai curar e como Ele vai curar. Isso é magnífico, porque foge de todas as pretensões humanas, porque já não seria milagre, seria ação humana.
Deus manda buscar a pasta de figos e manda aplicar no lugar onde ele sofria, e agora ele estava curado. Quem cura? Deus. Quando ele cura? No momento dele. Como ele cura? Da vontade que ele deseja. Jesus, certa feita, foi noticiado pela família de Lázaro, uma família que ele tinha uma relação muito profunda, que aquele seu grande amigo estava enfermo. Mas aparentemente Jesus demora a chegar até a casa de Lázaro, e quando ele chega lá, Lázaro já está sepultado. Quando que ele cura? No tempo dele. Se for preciso ressuscitar, ele ressuscita. É no tempo dele. Aquele quem tu amas, está lá em João 11, está enfermo. Jesus ama cada um dos seus filhos e filhas. Ele sabe dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas enfermidades. Você não é abandonado por Deus diante do sofrimento. Mas no momento certo, Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Ele vai cumprir a vontade dEle na vida daquela pessoa pela qual você intercede, que já recebeu um diagnóstico terrível. Mas eu creio naquele Jesus que a Bíblia diz que o seu trabalho na terra era baseado. Mateus, o evangelista Mateus dizia isso. Jesus ia passando por todas as aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando. Eu creio que esse Jesus ainda passa hoje no meio do seu povo. Eu oro, e cada vez que eu tenho a notícia de alguém enfermo, eu oro acreditando nesse Jesus, que passa ainda pela terra a ensinar, a pregar a sua palavra e a curar enfermos. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio muito nisso. Apesar do tempo, creio em Deus. Apesar da intensidade da dor, creio em Deus. Apesar do diagnóstico médico, creio em Deus. Para vencer a enfermidade. Creia apesar da dor. Entenda que a vida é breve. Mas saiba que pelo poder de Deus, a cura é possível. A gente se submete à soberania de Deus. Eu, alguns meses atrás, antes de voltar para o Brasil, orávamos pelo irmão lá da igreja que tinha sido diagnosticado com algo estranho, e nenhum dos equipamentos mais modernos que tinha na América conseguia definir exatamente o que ele tinha, mas algo estranho, uma bola gigante dentro do seu organismo, e os médicos disseram: vamos operar, e a gente não sabe o que é, vai ser uma operação de risco. Aquele homem se voltou para a igreja, pediu orações, povo de Deus orando, intercedendo, clamando, reunião de oração, a família dele crendo. Volta no mesmo hospital, fazem os exames e não apareceu mais nada. Deus o curou, porque pelo poder de Deus é possível a cura. Os médicos disseram: mas não pode ser, a gente já tinha que operar você imediatamente, hoje ia ser só para confirmar a posição dessa coisa que tinha aí dentro de você. Mas não tinha mais nada. Aquele homem voltou para a igreja para testemunhar: irmãos, eu creio no poder de Deus que cura. Independente do diagnóstico, independente dos tratamentos, eu creio no poder de Deus que cura. Não deixe que a sua fé possa ser bombardeada por notícias ruins, no que envolva a saúde sua ou de pessoas que você ama. Mas lembre-se, aquele que nos ama até mesmo quando estamos enfermos. E vai nos visitar com a sua graça e com seu poder. E vai cumprir a sua vontade em nossas vidas. Eu quero terminar com uma fala do apóstolo João, numa de suas cartas, terceira carta de João. Eu achei interessante. E eu quero terminar com essa frase. 3 João, capítulo 1, pode postar aí por favor, é o último versículo, que eu gostaria que todos lessem comigo. Essa era a oração de João, pelo amigo ao qual ele escreveu essa carta, chamado Gaio.
um presbítero da igreja. E a oração dele é essa. Eu gostaria que você lesse comigo agora. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Que a sua alma esteja em paz com o Senhor. Que a sua espiritualidade seja firme, constante no poder de Deus, no Deus que visita a sua igreja para ensinar, para pregar e para curar. E que independente das circunstâncias, independente do diagnóstico, esse Deus visita o seu povo. E eu oro para que você, para que eu, para que as nossas famílias, para que pessoas que nós amamos, que estão lutando diante de enfermidades terríveis, nós oramos para que elas possam estar bem, para que possam ter boa saúde, assim como possa estar bem a alma de cada um de nós. Amém?